Olá. She's on top of the world. Nossa, tá muito feio isso. She's a beautiful girl. Seu Biraci. O Biraci. É porque eu postei um story com essa música porque, gente, a Luísa, não a Luísa Martins, Luísa Lunática, a Luísa Paz, que trabalhou com você, isso. Eu não queria dar nome e sobrenome, né? Eu tô nessa skin que agora, tipo, eu não fico falando o nome das pessoas se elas não querem aparecer, né? Entendi. Mas ela. Ela posta as melhores coisas nos stories dela, né? Sim, a curadoria dela é muito boa. É o meu Instagram preferido hoje. Aí ela postou deixa eu abrir aqui, que é um carrossel de celebridades falando quotes extremamente aleatórias, e aí embaixo tem o nome da pessoa, né? Que falou, tem a foto da pessoa também que falou aquela quote. E tem, tipo, uma obviedade explicando o que é aquela quote. Né? Aí a Luísa publicou compartilhou um card do carrossel que é a Meryl Streep falando: I don't really like to exercise very much. Eu não gosto muito de fazer exercício. E aí tem Meryl Streep on exercising. Meryl Streep sobre fazer exercícios. Aí eu postei um vídeo meu fazendo... Como que é aquele exercício de perna que você fica levantando o troço assim? Extensão, obrigado, eu nunca sei. Com essa foto, com esse card e com a musiquinha, né, do Diabo versus Prada, eu ia falar. Aí tem um outro card maravilhoso nesse carrossel, que é a Sofia Vergara falando: I don't want to learn how to cook. Eu não quero aprender a cozinhar. Aí embaixo, Sofia Vergara on not cooking, sobre não cozinhar. Maravilhoso. Aí tem Ai, como eu amo essas idiotices. Aí tem um que é a Lana Del Rey. Aí a quote é no. Aí Lana Del Rey on whether she feels like she makes music to fill a void. Lana Del Rey sobre se ela acha que ela faz música pra preencher algum vazio. Não. Aí tem a Liz Arena, sabe? Aí a quote é It's Wackadoodle time, it's Wackadoodle time. Aí Liz Arena on what time it is. Tem a mesma energia. Tem a mesma energia do Disque Dani, daquele negócio, né? Tipo, tá bom, eu vou pra aí agora. Eu tô indo pra lá agora. É sobre isso. Eu fiquei horas rindo desse negócio. Aí eu fiquei com a musiquinha na cabeça por causa Eu vou processar vocês e vou divulgar que vou processar vocês. Eu vou processar eles e vou divulgar que vou processar eles. Ai, gente. Oi, gente. Não temos interações hoje? Temos. Temos? Temos só no Spotify. Peraí que você me pegou de surpresa. Vamos lá. Gente, inclusive, desculpa, porque eu ainda estou meio gripadinha, então eu vou espirrar e tossir, tá? Bom, tossir eu sempre tosso, né? Mas eu tô bem melhor essa semana. Temos 2 comentários no episódio da semana passada, que foi sobre o feriado das gays. E a parada... Viva as gays! Gay. A gente devia ter aberto o episódio da semana passada com esse... É que a gente não tinha assistido ainda essa cena, né? Mas isso é meme já faz tempo. Sim. Né? Mas acho que não tava tão fresco na nossa cabeça que a gente não tinha visto ainda. Mas sim, estamos terminando Beleza Fatal. Sim. Mas o episódio de hoje não é sobre isso. Exato. Eu não sei nem sobre o que é o episódio de hoje, mas calma que a gente vai chegar lá. Rafael Kian disse: olha ele. Essa parada foi tudo 2 emojis de coração vermelho. E o tema dessa parada acho que veio em um timing muito bom, porque a cada dia parece que acontece exatamente o que o Telo comentou.
tá cada vez mais precoce o conceito de kakura. Sim. Sim. Temos outro comentário aqui de Tay Taster. Beijos pro Rafa. Temos aqui um comentário de Tay Taster que disse: olha só, eu conheci a Dakota por causa de vocês. Hahaha. Aí, ó. Que tem isso, né? Tem gente que conheceu o Library por causa da Dakota e tem gente que conheceu a Dakota Exato. por causa do Muito Library. mais a primeira frase, mas ainda assim. Beijos pro Kian, beijos pra Tay. Beijos, meus amores. E foi isso que tivemos. O povo tá fraco de interações. Exato. Você deu like nos comentários? Não dei like nos comentários. Espera aí que eu vou dar agora. Pronto. Tá. Então. Ai, eu tinha... Ai, então, é foda, né? Porque assim, gente... O ruim de você ter um podcast... Por mais... Lá vem. Por mais paradoxal que seja o que eu vou falar... O ruim de ter um podcast é que as pessoas vão ouvir. Então, a gente... Então, às vezes a gente quer falar algumas coisas e a gente não pode falar, porque eventualmente os assuntos podem acabar ouvindo. Sim, né? sim. Então, eu vou guardar algumas coisas aqui pra terapia mesmo. Né? Já te contei tudo o que era. Já me contou. Mas eu vou ter que guardar, porque queria muito poder compartilhar com todos, todas e todes. Mas mas eu vou guardar pro meu terapeuta mesmo. Sim. E é isso aí. E é triste porque assim, eu tava comentando, curiosamente, coincidentemente, na verdade, tava conversando com um amigo que é ouvinte nosso. E ele falou que é legal a forma como a gente, tipo, é super outspoken. Como que é outspoken em português? Boca de sacola. Ai, pera. Que a gente é super outspoken, né? E super sincero e franco, e se a gente fala as coisas mesmo, enfim. Mas, infelizmente, não. Ainda que a gente seja assim, não é tudo. Exato. Que a gente pode Inclusive, falar aqui. Eu falei boca de sacola porque eu tenho esse meme interno com a Luísa, que é aquele meme da pessoa a falando Martins assim... ou a Paz? A Paz. Falando, ai não, porque eu vou ser misteriosa. Fala, amiga, como que você vai ser misteriosa se é boca de sacola? Que é eu e ela, basicamente. Porque a gente fala bastante, inclusive nos ferramos bastante por falar tanto. Isso é um fato. Eu vi aqui na pauta, não na pauta, mas um negocinho. Tá as coisas bem aleatórias na pauta, viu? Sim, mas vamos comentar sobre. Porque a gente não comentou no episódio da semana passada, da parada, que a gente encontrou 2 celebridades. A gente encontrou 2 celebridades na parada. Ali no chão, com todo mundo na Paulista. Super esqueceu de falar disso. Exato. A primeira delas, menos importante, foi a Inês Brasil. A Inês Brasil é a menos importante. Justo ela que é a única real, na verdade, dessa história. Que passou pela gente, assim, com o entourage dela. Várias gays de estimação dela. Gays. Cadê seu leque? Ai, meu leque tá no escritório. E o seu outro leque ficou com o Rodrigo, né? Sim, eu deixei com ele. Ah, tá. Ok. Mas enfim, ela só passou, assim. Do nada. Eu tenho a impressão de que ela desceu de algum carro. Ela pode ter descido de algum carro. E ela ia embora. Tipo, ela ia só fazer uma presença VIP. Desceu do carro e foi, sei lá, pra Santos pegar um táxi pro hotel dela. Pra Alameda Santos, no caso. Não pra cidade de Santos. Porque, tipo, a gente tava na calçada, né? De repente, chegou um trio de pessoas, sabe quando as pessoas fazem trenzinho? E aí, tipo, pra pedir passagem pra passar pra calçada, provavelmente pra ir lá pra rua paralela que o Telo falou. Exato. E tava lá com a língua de fora e tudo mais. Eu só falei, amo! Nem mal deu tempo de perceber. Mal deu tempo, Não deu nem pra chamar ninguém pra ver, tipo, porque foi muito rápido. Então vimos Inês Brasil. Exato. Ela é muito baixinha, né? Ela é baixinha. Eu já tinha visto ela uma vez. Porque quando ela estava bem no auge da fama dela,
Existia uma boate em BH que chamava Velvet. Sim. Talvez algumas pessoas conheçam. Que ela era uma boate muito característica porque ela ficava ali na esquina da Contorno e ela era um subsolo. Ela era literalmente o subsolo de um prédio de esquina. Certo. E aí ela tinha muitas coisas de veludo, como o nome indicava, e todas elas tinham um cheiro de vômito. Então, mais pro fim da vida da Velvet, ela tinha um cheiro fortíssimo de vômito, misturado com bebida e cigarro. Porque, tipo, quem teve a ideia genial de fazer paredes de veludo? Numa boate que vão pessoas jovens, que bebem pra caralho e vomitam, provavelmente. E numa época que provavelmente ainda podia fumar nos lugares. Podia fumar dentro dos lugares. Então tinha um cheiro muito característico de aquele cheiro azedo de vômito seco, misturado com cigarro. Então é especial. E aí, enfim, Nesse Brasil fez um show lá, uma presença VIP. Certo. Ela não discotecava nem nada, então ela só fez uma presença VIP. E aí eu estava no fumódromo, porque era uma época que assim, você podia sair e ficar ali na gaiolinha pra fumar, apesar de que podia fumar dentro. Certo. E aí eu saí e ela me pediu um cigarro, e eu dei um cigarro pra ela. Olha! Tava eu e o Lucas Valadares. E aí ela foi embora. Ai! Eu tô brincando. E aí ela pegou o cigarro e foi embora com o táxi dela. Olha só. Foi bem parecido com o que eu... Foi bem parecido. Mas eu já tinha visto que ela é baixinha, porque ela estava de salto, e de salto ela estava um pouco maior que eu. Sim. Então ela é bem baixinha. Que eu sou baixinho. Vem cá, pelota. Mas foi isso, e a outra celebridade que encontramos... Fala você, que você conhece mais sobre ela. Gente, Sarah Sherman estava na parada. E ainda por cima ela é amiga de um amigo nosso. Ela é amiga de um amigo nosso. Assim, a gente devia ter pedido pra apresentar, né? Enfim, Sarah Sherman é uma comediante e ela faz parte do elenco atual do Saturday Night Live. Exato. E é uma das minhas preferidas da turma atual. E ela tava lá. Na verdade, era uma mulher muito parecida com ela, mesmo corte de cabelo. Também era bem pequenininha. Bem pequenininha, com o mesmo corte de cabelo parecido, né? O mesmo. E com uma roupa que a Sarah Sherman usaria. Usaria com certeza, né? sim. Falei, olha a Sarah Sherman. Falei só pro Telo, porque obviamente ninguém ia catar a ref. E eu ia ficar com cara de... Eu já tava com cara de bunda e ia ficar 3 vezes mais. Gente. Né? Enfim. Sua bateria social tava arriada. Já. Tem alguma outra coisa que você quer trazer daqui? Tem outra coisa que eu queria ter falado na semana passada. E aí eu vou ter que só enrolar vocês enquanto eu recorro aqui a uma documentação para encontrar exatamente o que eu quero compartilhar com vocês. Tá bom. Mas o fato é que eu ia fazer 2 indicações de conteúdo na semana passada. Quando a gente tava falando sobre a parada. Ah, sim. E eu esqueci. Olha só. E o problema é que eu apaguei aqui o documento onde eu tinha colocado essas indicações. Então eu vou dar a primeira... Opa! Peraí que deu um aqui. Pera. Eita. O que aconteceu? Deu um cleque aqui, mas acho que agora segue normal aqui. Tá, então, a primeira indicação eu posso dar enquanto eu procuro a segunda. Mas talvez eu me atrapalhe enquanto eu faço isso. Tá. A primeira indicação é que a gente falou muito sobre o tema da parada. Né, sobre o lance do envelhecer LGBT, etc. Sim. E tem um filme, né, que fala muito... E a gente falou, tipo, sobre as gays mais antigas e tal, né? E tem um filme que é um documentário incrível que eu amo de paixão, já vi 500 vezes, que fala muito sobre essa história, né, da vida LGBTQIAP+, em São Paulo. Sim. Que é o filme São Paulo em Hi-Fi, do Luffy Stephen, né, que já foi meu amigo pessoal aí em algum momento da vida. Hoje faz tempo que não nos vemos. Participou do The Library is Open umas 2 vezes. Sim. E é um documentário muito bom, muito bonito, muito bem feito, com várias personalidades aqui
da vida LGBTQIA+ em São Paulo, falando sobre como era nos anos 60, 70, 80, 90. Né? Então começa ali lá no comecinho dos anos 60, quando começaram a aparecer os primeiros bares e tal. Um deles existe até hoje, que é o Caneca de Prata na Vieira de Carvalho. Enfim. Sim. E até o boom ali da AIDS até os meados dos anos 90 ali, que foi quando, né, a gente acabou perdendo aí muitos dos artistas da noite. Era um outro tipo de noite, era uma coisa muito mais glamour, muitos shows extremamente produzidos, tipo, quase que uma coisa meio off-Broadway, assim, né? Sim. Então é muito legal, muito bonito de ver. É um documentário de muito bom gosto, muito bem feito. E eu sempre indico isso e sempre indicarei, porque é importante que a gente conheça a nossa história, né? Eu não sei onde dá pra ver, eu acho que dá pra ver no YouTube. Talvez tenha no YouTube já, faz tantos anos. Algum streaming desses streamings super culturais, tipo Mubi, sabe? Talvez. Se bobear tá por lá também, mas eu acho que tá no YouTube pra alugar, talvez. Anyway, assistam São Paulo em Hi-Fi. E a gente tem falado tanto de The Library is Open nos últimos tempos que eu resgatei aqui um episódio que a gente fez em 2021, que era ainda a época da pandemia, né? Não tava rolando parada na rua já pelo segundo ano consecutivo. E a gente fez um episódio chamado A História das Paradas LGBTQ+, no Brasil. Que foi um episódio que a gente fez uma puta pesquisa para falar de como começaram as paradas no Brasil, aquele imbróglio que existe até hoje, se a primeira parada LGBT+, foi realmente em São Paulo, se foi no Rio de Janeiro. Sim. Porque no Rio de Janeiro, na verdade, foi uma marcha, não era bem uma parada. Então esse imbróglio existe até hoje. Essa batalha Rio-São Paulo. Se a primeira parada foi São Paulo mesmo, ou se na verdade talvez tenha sido no Rio, né? Sim. Foi um episódio que eu lembro que eu amei fazer a pauta, amei fazer o episódio. Então fica essa dica. Dá pra ouvir ainda o The Library is Open em qualquer lugar da internet, né? De onde você ouça podcasts, porque tá todo arquivado, bonitinho. Então o feed ainda existe, então ele tá nos streamings e tudo mais. Então procurem The Library is Open, que é o podcast, e o episódio é o número 247. Chama A História das Paradas LGBTQ+, no Brasil. Recomendo que vocês comecem a ouvir a partir do minuto 12, 13, mais ou menos, ali. 15, eu acho, na verdade. Porque o episódio, quando esse episódio foi lançado, a gente tinha acabado de perder um amigo, o Laranja Lima. Sim. Ele tinha acabado de falecer, então a gente fez os 15 primeiros minutos do episódio, só uma homenagem pra ele. Então podem pular aí direto pro minuto 15, que é quando começa o episódio de fato, tá? Sim. E eu queria ter dado essas indicações na semana passada, mas a gente tava falando tanta coisa, eu tava com o negócio aqui na minha frente, no monitor, e eu acabei deixando passar. Então fica aí ainda esse resquício aí da parada. Arrasou. Com essas duas indicações aí pra vocês. Boa. Quer falar do negócio do AP já? Então, porque assim, gente, essas outras pautas que estão aqui são bem aleatórias. A gente tá procurando apartamento, né, pra comprar. E aí, talvez a gente tenha achado o apartamento. Talvez. É um grande talvez ainda. Talvez. Porque assim, a gente tá pensando aí num teto orçamentário, né? Estamos com ele em mente. Então a gente tá tentando nos manter no nosso teto. Então de vez em quando a gente acha um AP que tá muito perto do teto, ou que às vezes passa o teto e a gente fala, não, vamos ser... A gente já tá jogando muito pra cima esse teto. Ele já tá muito alto. Vamos voltar pra realidade aqui, vamos descer. Porém, infelizmente, não tá tão alto
quanto a média real do tipo de apartamento que a gente gostaria. Exato. Então a gente também tá tentando aí pautar por baixo, né? E eventualmente a gente vai acabar com um apartamento que não é tudo aquilo que a gente queria, mas é o que a gente pode pagar. Mas é o que a gente pode pagar. Exato. E o mais importante é ter algo do que ter o perfil. Gestão de expectativas que chama. Exato. Aí, primeira coisa que aconteceu, uma coisa engraçada, que foi: achamos um apartamento, 3 quartos, prédio com piscina, portaria 24 horas, quadra, churrasqueira, academia, no bairro que a gente gosta. Gogoboy. A gente falou, nossa, Dungeon. sensacional. Não, é esse. E tava num preço, assim, super acessível. E ainda ia sobrar uma graninha pra se a gente quisesse fazer uma farrinha, uma obra e tal. Só um comentário aleatório. Eu amo quem fala acessível. Eu falo, inclusive, às vezes. Nossa, hoje eu dancei uma música nova na aula de dança, que tem um momento em que a gente faz um giro pra baixo e fica com o corpo meio que de lado. A minha barriga aqui do lado tá doendo um tanto. Eu fui fazer isso aqui, tossi, doeu horrores. Mas... E eu que quase travei o quadril fazendo ou adução ou abdução, porque eu nunca sei qual que é qual. Mas esse eu não lembro. Eu fui tentar abrir bem a perna, menino. Mas voltando. É o encontro do músculo da coxa com o da bunda, né? Ali dói pra caramba. Enfim. Aí a gente achou um AP incrível e tal. Falou, putz, vamos marcar a visita. Eu não sei que apartamento é esse que você tá Calma, falando. você vai descobrir agora. E aí a visita foi cancelada. Pelo inquilino. Ok. A gente falou, putz, que bosta, né? Então vamos tentar de novo. E aí tá bom. Chega segunda-feira, vou falar com um amigo meu do trabalho, falando, amigo, nossa, achei um apartamento perfeito. E é no mesmo prédio de você, a gente vai ser vizinho. Ele, que legal, vocês vão visitar quando? Aí passa aqui em casa e tal. Eu falei, então, a gente ia visitar sábado passado, mas a pessoa que está morando no apartamento cancelou a visita. Aí ele falou, nossa, que chato, mas quanto que tá? Aí eu falei o valor, aí ele falou, nossa, coincidência, é o mesmo valor do nosso. Aí eu falei, você cancelou a visita? Será que é o seu? Aí ele falou, não, eu não cancelei nada, mas tá no 5º andar da minha namorada. Deixa eu ver com ela se ela cancelou. E aí ele foi falar com ela, e aí ela falou que não cancelou, mas chegou a notificação pra ela, mas foi cancelada automaticamente. Por quê? Porque eles já deram entrada na papelada, porque eles vão comprar o apartamento. Assim, feliz por eles, porque eles merecem. Exato. Eles são incríveis. Mas triste por nós, porque o apartamento era muito legal. O apartamento era muito legal. E as coisas que tinha no condomínio. Sim. São bem interessantes tem também. Tem um outro no mesmo prédio deles, só que o outro tá, tipo, muito renovado. Tipo, a pessoa acabou de fazer uma obra. Tá muito mais caro. E tem várias coisas, inclusive, que a gente queria fazer na obra, então tá legal. Só que tá muito mais caro. O salto tá, tipo, quase 100 mil reais de salto. Nossa. E aí, tipo, fica um pouco fora do nosso orçamento. Sim. Mas enfim. Aí estamos olhando um monte de coisa e tal. E aí, a gente achou um que fica muito próximo de onde a gente morava. Muito próximo desse também, do meu amigo. Que é um movimento que a gente quer fazer, né? Exato. Porque, acho que, sei lá se a gente já falou isso aqui, como provavelmente sim. Mas a gente tá morando no Cambuci. Só que a gente tá morando numa ponta do Cambuci, vamos chamar assim. E a gente quer ir para a outra ponta do Cambuci. Mas a gente quer ir pro meio do Cambuci. É o meio. A gente tá na berola do Cambuci, a gente quer ir pro meio. Que é um lugar onde a gente já morou, um lugar onde a gente gostava muito de morar, um lugar onde a gente foi muito feliz. Sim. Um bairro que a gente gosta muito, né? Perto do parque que a gente gosta. Então quando a gente pensa assim em lugares onde a gente gostaria de morar, esse tá no topo. Né? A gente até considera outros bairros, outros, né, lugares para morar, como
segunda, terceira opção, assim, se o apartamento for muito legal e as condições forem muito legais, a gente topa mudar de bairro, mas a gente gostaria muito de poder continuar, né, sim. A nossa energia pedaço ali. A nossa energia com o Cambuci é a mesma energia da finada falecida Digli Caliente, falando Brooklyn! É a gente com o Cambuci. Eu vou fazer uma camiseta, I love Cambuci. Mas, enfim. Aí, esse apartamento, ele tá meio detonado. O prédio não é nada incrível. É que assim, o apartamento, ele não tá nesses... Pelas fotos e vídeos, porque só esse é um detalhe importante, gente. Ainda não conseguimos visitar. Exato, ele já é o apartamento dos nossos sonhos, mas a gente nem viu. Ele já tá totalmente reformado nas nossas cabeças. Vamos chegar aí. Mas a gente nem viu se ele tá de pé direito. Exato. Porém, pelo que a gente consegue ver em foto e vídeo, eu não acho que ele tá detonado. Não tá detonado. Eu acho que ele tá ok. Tá ok. Ele tá bem usado, vamos chamar bem assim. usado, isso. Só que assim, ele tem muitas coisas que eu acho que atraem a gente, ele tem um espaço muito grande. Ele tem uma sala muito grande que faz uma lembrança pra gente da primeira sala do apartamento que a gente morou junto pela primeira vez, que era no Cambuci também. E tem um pouco da energia da sala do apartamento da saúde, que a gente gostava muito também. Exatamente. Então ele tem, tipo, muitas features dele são muito parecidas com outros apartamentos que a gente gostava muito de morar. E aí, o que acontece? Ele tá muito mais barato que todos os outros nesse tamanho, com 3 quartos, blá blá blá. Que é o grande ponto também. A gente vai ter que fazer uma visita bem cuidadosa, porque a gente precisa mapear e entender por que tá tão mais barato assim. Mas eu acho que, na verdade, a explicação é porque o prédio é velho. O prédio é velho. Não tem nada no prédio. Não tem nada. Nem elevador no prédio tem. Absolutamente nada. E não é necessariamente uma região ali muito disputada, muito... Tipo, o prédio tá muito detonado. Calma, a gente não sabe se o prédio tá detonado. Não, por fora ele está detonado. A gente sabe que ele é velho. A fachada dele não vê água faz pelo menos uns 40 anos. Aquele prédio não deve ter nem síndico. Ele é de fato muito a vibe do primeiro prédio que a gente morou no Cambuci. Sim, total. Ele não deve ter nem síndico. Deve ser uma administradora. E assim, como o Telo falou, né? Não tem elevador, então óbvio que o apartamento é no primeiro andar, porque olha pra minha cara que vai ficar subindo 3 andares de escada. Né? Tipo na casa do Dudu. Toda vez que a gente vai na casa do Dudu, eu chego lá botando os bofs pra fora. Sim. Tanto subir escada. Igual o apartamento da Antonella, lembra? A gente subindo de mala, porque o elevador Nossa senhora, sim. 3 andares de mala pesada com quase 30 quilos. Enfim. Apartamento que você pegou pulga. Eu achei que era pulga, mas na verdade eu tava tendo uma trombose. Exato. História pra outro dia que eu já contei aqui, anyway. Mas, enfim. E aí, tipo assim, a gente viu o apartamento e estruturalmente ele parece ser muito interessante. Tipo, os ambientes são amplos, ele tem muita coisa interessante. Só que tem algumas coisas que a gente precisaria mexer. Então, por exemplo, ele só tem ele tem 2 banheiros, mas é um banheiro de serviço e um banheiro geral da casa. Isso. E assim, depois de alguns anos, né, quase 4 anos morando com um banheiro de suíte, a gente aprendeu que isso é gostoso. Sim. Então, e aí, né, peguei assim o vídeo do apartamento, porque como ele tava muito barato, o bom dele ter reduzido muito o valor de teto que a gente tem, é que a gente tem o resto do teto pra tentar fazer uma obra. E aí, meu grande amigo, querido, maravilhoso, Luke, é arquiteto, talentosíssimo, inclusive, maravilhoso, faz projetos incríveis. Beijos, Luke. Beijos, Luke. Eu mandei o vídeo pra ele e falei, amigo, este apartamento, o valor do seu projeto plus
acompanhamento de obra e plus a obra. Quanto você acha que a gente gastaria pra deixar mais ou menos como você sabe? Porque o Luke escuta o podcast, então ele sabe como é o apartamento dos nossos sonhos. Ele sabe melhor que a gente, se bobear. Exato. E este homem maravilhoso, que eu tenho o prazer de chamar de amigo por quase 30 anos da minha vida, ele não só falou, tipo, que ia pensar e analisar pra gente e tal, como este homem desenhou a planta de cabeça do apartamento. Obviamente não com as medidas exatas, porque ele não é mágico, mas ele tem conhecimento. Com base no que ele viu de foto e vídeo. E vídeo, ele foi mais ou menos tendo uma ideia ali de tamanho, desenhou a planta, fez um mini rascunho do projeto, do que ele faria pra deixar mais com a nossa cara. Já meteu diminuiu um escritório, meteu um closet, transformou o banheiro ali principal num banheiro de suíte, transformou o banheiro de serviço, que é bem grande, num banheiro para banheiro social. Pegou a área toda que tem ali, numa área meio que uma área externa. Isso é um ponto interessante desse apartamento, porque a gente já viu isso em outros apartamentos e chamou a atenção de alguma forma. A gente falou, interessante isso aqui. Ele tem então tem os quartos, os banheiros, tal, cozinha, etc, etc. E aí atrás da cozinha, atrás da área de serviço, na verdade lá tá sendo usado de área de serviço, né? Tem uma grande área que dá pra transformar, tipo, no que a gente tá chamando de terraço gourmet. Exato. Porque a gente é coxa nesse nível, tá? É isso. E aí, tipo, ele fez várias coisas, tipo, porque meu sonho é ter a ilha de cozinha, né? A cozinha aberta para a sala, pra eu poder cozinhar olhando para a sala, para as pessoas. O que é muito louco, que a gente tem isso aqui nesse apartamento e você nunca o faz. Então, mas você já reparou que aqui não é dos meus sonhos. Não, porque o fogão não fica na ilha, o fogão fica na parede. Eu quero um fogão na ilha. Então fala isso com o Luke, porque no rascunho dele o fogão tá na parede da pia, tá colado na pia. Aham. Tem que falar isso com ele. Troca essa ideia com ele. E precisa ver se isso será possível, porque a torre... que coisa chique. A torre quente é também na parede Não, mas a torre quente é outras coisas. Torre quente é forno... Mas o cooktop não precisa estar perto da torre quente? Não, se o gás tá encanado, é só levar uma mangueira de gás pro cooktop. Então tá bom. Não precisa. Mas, enfim. E aí, tipo, obviamente ele fez de cabeça, não é o projeto em si. Mas esse projeto mexeu tanto com a gente. Sim. Mexeu tanto com a gente. Que eu tô assim já, gente. Pra mim, eu tô num ponto que a gente nem visitou o apartamento, mas hoje a gente foi visitar outros 2. Um deles até promissor, assim. É promissor, mas... Eu não entrei e falei, caralho, eu quero morar aqui. Não. Eu queria muito, quando acontecer, porque a gente não sabe nem se vai ser com esse apartamento que a gente tá descrevendo aqui. Exato. Mas eu quero muito ter um momento de entrar no apartamento e falar, caralho, é aqui que eu vou morar. Aham. Sim. E aí, isso ainda não aconteceu. Quase aconteceu com aqueles da aclimação, que a gente foi ver. Aqueles 2 que eram no mesmo prédio, que a gente contou aqui pras pessoas. Ali Sim. Né, que eram do mesmo proprietário, a gente visitou os 2. A gente achou que um daqueles ia dar esse tchan. Do tipo, caralho, a gente vai morar aqui. Só que tudo morreu. Mas não chegou lá. E tudo morreu na lavanderia, que era dentro do apartamento. Eu acho isso a coisa mais absurda. O quarto sem janela. Que tinha um fedor de morrinha. Sim. E o banheiro que não cabia nem eu, nem o Rodrigo numa linha reta, assim. A gente não consegue entrar no banheiro de frente. A gente teria que entrar no banheiro de lado. Aí realmente morreu aí o sonho. Mas era um apartamento incrível. Bom, tirando isso. Mas é isso. Mas enfim. E aí, agora, eu tô igual aquele meme da Lindsay Lohan. Eu tô pensando 50% do tempo eu tô pensando no apartamento, nos outros 50% eu quero que o Rodrigo fale alguma coisa pra eu poder complementar o que ele está pensando. E aí a gente já tá pensando assim, do tipo, não, mas quanto que ficaria pra gente renovar o banheiro?
Ah, não, mas onde... Tipo, e se a gente tirasse o vaso sanitário daqui e passasse pra cá? É que eu não tenho noção dessas coisas, gente. Tipo, sei lá. Eu falei... Tipo, o que eu falei hoje? Ai, quanto que ficaria pra trocar as pastilhas do banheiro e fazer um nicho? Uns 20 mil? Eu não tenho noção. Eu não tenho noção não de fixo obra. tudo, Não tenho noção. Mas assim, eu tô num ponto que eu já, como eu falei, né, a gente foi visitar uns outros APs hoje, e eu já falei pro corretor que tá acompanhando a gente, eu já falei, olha, esse que a gente vai tentar visitar em algum momento, que a gente não conseguiu horário pra ele ainda, já pede a planta. Eu preciso da planta pra eu entregar pro meu arquiteto. Amo. Porque meu arquiteto precisa ver pra ver se ele vai aprovar. Sim. A gente já tem um arquiteto, isso é Não, eu já fato. tenho arquiteto, já tenho o mestre de obra, que provavelmente vai ser meu pai, pra dar uma felicidade pro velho antes dele morrer. Boa. Então, assim, a obra já tá metade começada. Eu amo que todos esses profissionais que nós estamos falando não moram em São Paulo, então ainda por cima... Vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que voar essas pessoas pra cá, ainda por cima. Meu pai vem de carro, traz o look. Seu pai não vai dirigir de lá até aqui, né, amor? Pelo amor de Deus. Se eu falar, mas ele não tá em condições de saúde de fazer isso. Eu sei. Mas se eu falar pra ele, oi pai, compramos um apartamento, vamos começar uma obra. Eu te falo, no dia seguinte, ele tá aqui. Ele vai dormir na casa da minha tia, da minha prima, que mora aqui no Ipiranga, sei lá o que ele vai fazer. Mas eu te dou certeza absoluta que mesmo que eu falar, não, você não vai vir, ele vai dar um jeito e vai vir. Tá, ok. Enfim, isso é um problema pra quando a gente comprar o apartamento em si. Aliás, gente, eu não sei se vocês estão achando esse papo meio chato, porque a gente tem falado muito de apartamento nos últimos... Na verdade, uma das principais pautas desse podcast é moradia. É moradia. As pautas desse podcast são moradia, problemas psicológicos, comida e viagem. A gente só fala desses quatro temas. E gatos. E doença, a gente fala muito de doença. É 6 temas, é verdade. A gente é uma roleta russa desses 6 temas. Em algum momento cai num deles. Em alguma coisa de série, filme ou música. Mas isso também é um detalhe. Isso Se for também considerar tudo que a gente falou até hoje, série e filme não tem nada. Assim. A gente fala bastante, mas a gente fala muito mais de doença. Exato. De doença e transtornos mentais. Exatamente. Que não são necessariamente uma doença, às vezes é uma condição. Exato. Né? Mas, tá, tudo muito bonito, mas aí tem algumas questões. Por exemplo, que inclusive a gente talvez tenha que lidar com elas em obra, mas que são questões delicadas que a gente precisa analisar. Como eu disse, o apartamento é no primeiro andar. Exato. A gente já morou num apartamento. O outro apartamento no Cambuci era no primeiro andar. Esse apartamento que a gente tá aqui agora morando neste momento é no segundo andar. Que é quase como se fosse primeiro, porque a rua é uma descida. Então... Exatamente. Então, assim, é barulhento. Sim. Ainda que aqui, por exemplo, seja onde a gente está nesse momento, supostamente deveria ser um lugar mais tranquilo, porque não tem tanto trânsito. Ainda assim é barulhento. E lá pra onde esse apartamento que a gente gostou, ele é numa avenida. Avenidas são movimentadas. Sim. Durante quase todo o dia. Sim. Né? Passa ônibus. Muitos ônibus. Então, assim, tem uma grande questão aí que é barulho. Então, o que eu falei pro Telo? Bora meter janela anti-ruído em tudo. Sim. Porque eu tô rindo porque a gente acabou de falar isso. Agora há pouco antes de gravar, aí a gente falou, não, segura, guarda pra pauta do podcast. É que não vai ser tão engraçado pras pessoas como foi pra gente ali naquele momento, mas... eu não sei se vocês sabem como funciona uma janela anti-ruído, que a gente já morou num dos 500 mil apartamentos que a gente morou, a gente tinha uma janela anti-ruído. Como ela funciona? Quando você fecha a janela, ela cria um vácuo
Exato. Porque o som não se propaga no vácuo. Exato. E aí ele corta o som. Por isso que no espaço não tem som. Exatamente. Por isso que todos os filmes que vocês assistem, que tem lutinha no espaço, que fica piu, 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 é uma grande mentira. Exato. Né? Como se não bastasse a lutinha no espaço, tipo, não ia fazer piu, piu, piu. Exato. Porque o som não se propaga, né, no espaço, porque o espaço é o quê? Um grande vácuo. Exato. Né? Então esse é o conceito da janela. Da janela a vácuo. Não, janela a vácuo não. Da janela da janela anti-ruído. Isso. Tá? E então teria que meter janela anti-ruído em tudo. Sim. Tudo. Sim. Aí já vai o quê? 50 mil reais pelas minhas... Se meter janela anti-ruído em tudo, obviamente essas janelas vão ter que ficar fechadas, porque o que a gente quer é que não tenha barulho. Sim. Né? Que adianta ter uma janela anti-ruído se ela vai ficar aberta e o barulho entrando? Uhum. Então, se as janelas vão ficar fechadas, a gente vai precisar do quê? Ar-condicionado. Para ter o ar-condicionado, que já é caro, deve ser uns 60... não, ar-condicionado é caro. Deve ser uns 60 mil reais um ar-condicionado. Vamos descobrir quanto é um ar-condicionado. Mas lembra que tem que ter a... É condensadora que chama? Isso. Mas assim, a gente não precisa colocar ar-condicionado no apartamento inteiro também. Isso é um ponto. Um ar-condicionado 12 mil BTUs, que eu acho que deve ser o suficiente. Eu não faço a menor ideia. É que eu acho que 12 mil é tipo pra um ambiente. Ah, não, tem 24 mil BTUs. É 5 mil reais. Jesus. Sim. Bom, enfim. E aí já tem que pensar que vai ter que mexer na estrutura para passar os tubos, os cabos. Não sei como é que funciona. A NASA tem feito muito isso, né? Tem aqui um ar-condicionado com... São 2 ar-condicionados. É um kit de 2 ar-condicionados. Um de 9 e um de 12 BTUs. 12 mil, né? 9 mil e 12 mil BTUs. Mais a condensadora da LG, o kit por 5.587. Olha, uma bagatela, hein? Uma bagatela. Olha só. Bagatela. Agora sim, o certo é ar-condicionados ou ares condicionados? Putz, a minha aula de português foi há muito tempo atrás. Eu acho que é ares condicionados. Eu acho que o certo, na verdade, é equipamentos de ar-condicionado. Equipamentos de ar-condicionado, provavelmente. Ok. Então tem isso. Bom, tem a questão também que o prédio é velho. Uhum. Então a gente tem que, né, tomar muito cuidado com coisas do tipo elétrica. Sim. Né, se a elétrica é nova. Pelo menos, pela foto que tá no negócio, luz, o quadro, né, de luz é novo. O quadro de luz parece ser novo, mas exato, aí tem a elétrica do prédio como um em todo, si, né? Tem a questão de hidráulica do prédio, sabe-se lá quando esse prédio foi construído, sabe-se lá de que são os canos desse prédio. É tudo de cobre. Então tem que ver se não tem infiltração. Tem que ver se não tem... Acabou de falar isso. Tem que ver se não tem infiltração. Porque é uma coisa com a qual a gente sofreu muito no apartamento que a gente morou anteriormente, nessa região do Cambuci, foi infiltração. Sim. Né? Então tem várias coisas que precisam ser cuidadosamente analisadas. E aí eu não sei como é que a gente fez isso. A gente contrata um especialista? E aí como é que a gente vai obter, sem ter comprado o apartamento, como é que a gente vai obter? Contem aí pra gente se vocês manjam. O Luke deve saber isso, na verdade. O Luke deve saber. Tipo, como é que eu levo um especialista em avaliação estrutural pra ver um apartamento, um prédio onde eu nem moro, sabe? Eu imagino que pela planta mais recente esse tipo de coisa tem. Porque a planta tem os detalhes, né? Do tipo, ela vai falar não só onde passam os canos, mas de que são os canos. E
se é viga, se é não sei o quê. Será que tem tudo isso? Eu imagino que se o projeto foi feito direito, sim. Porque o projeto, ele não é um projeto que é feito só tipo assim, a gente construiu a casa. Agora que a gente construiu, vamos desenhar ela aqui pra pessoa ver onde fica as coisas. Não, o projeto foi desde quando o arquiteto ou o engenheiro construiu o prédio. E este projeto foi usado pelos pedreiros, pelo mestre de obra e tudo mais pra construir o prédio. Então, o mestre de obra não decidiu por ele que o cano ia ser tigre de PVC ou cobre. O projeto estava dizendo se o cano deveria ser de PVC ou cobre. Então, no projeto vai ter essa informação. Vamos acompanhar. É. Mas é isso, a princípio, né? A gente tá sendo aqui super ansioso e tal, né? Porque a gente nem visitou. Sim. Mas ele tem muita possibilidade, ele é muito gente. promissor. É muito promissor. E assim, observando detalhes, tipo azulejo de banheiro, azulejo de cozinha, piso, parece que tá tudo muito ok. Sim. Talvez esse apartamento até tenha sido reformado há pouco tempo. Meio que recentemente, o que talvez seja... Porque ele não reflete o visual que... Como a gente falou, ele está gasto, mas ele não reflete o visual do prédio externo. Isso. Que eu acho incrível, né? Porque eu gosto muito dessa vibe. Uma coisa meio New York, assim, né? Que, tipo, parece que o prédio vai cair a qualquer momento. E dentro tem um apartamento de $2 mil. E aí, quando você entra, $2 milhões. Quando você entra, é tipo um loft de sei lá, pé direito gigantesco. 2 andares. Não que o nosso faça isso, né? Sim. Tipo, apartamento, sei lá, da Sarah Jessica Parker. Jussara. Você viu que a Sarah Jessica Parker falou que nunca teria um Lafufu? É Lafufu ou Labubu? Labubu. Mas não tem Lafufu também? Não são duas coisas diferentes? Deixa eu ver. Dá um Google aí. Mas... Ela disse que não sabia o que era e com certeza ela nunca teria. Lafufu. Ah, tá. Um Lafufu é uma versão não original de um Labubu. É um fake do Labubu. É um fake. Sai do fake. E tem uma notícia do G1, jornalismo. Lafufu ou Labubu? Saiba como diferenciar os monstrinhos e veja a lista com 8 bonecos. Caralho, que mundo maravilhoso que a gente vive. Sim. Eu amo que é assim, Gaza e Irã sendo bombardeado e a gente aqui. Qual é a diferença entre Labubu e Lafufu? E a gente aqui comprando apartamento, né? Pois é, né? O bom é que se o mundo entrar em Terceira Guerra Mundial, a gente pode só engalobar o banco e não pagar, né? Nossa, caiu o Wi-Fi. Voltou. Voltou. Mas... A gente pode só o quê? Desculpa. Engalobar o banco e não pagar. Engalobar. Engabelar. Tomato. Mas assim, estamos empolgados. Então vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda. Se vocês não aguentam mais a gente falando sobre isso, comentem. Não vai adiantar muita coisa. Gente, assim, porque eu vou falar pra vocês. Porque se a gente comprar certo, esse apartamento, este podcast, talvez a gente tenha que fazer um spin-off. Mais um podcast de apartamento. Porque a gente vai ficar um pouco monotemático por um tempo, assim. Não que a gente já não seja. E eu falei pra Tela que eu queria fazer tipo um reality do nosso apartamento. Mas pode ser um vlogzinho também, pra mostrar pras pessoas. Um vlog, ok. Por exemplo. É que o exemplo que o Rodrigo deu foi o reality show da Trixie reformando a casa dela. E tipo, exato. Amor. Primeiro, que assim, a gente não tem aquele dinheiro todo. Segundo, que ninguém se importa nesse nível. Tipo, fazer um documentário. Eu amo que tem um... De que... Eu não sei, eu não lembro com qual pessoa... é com a menina que faz a voz da... Que faz a vampira lá do... A vampira da X-Men Revolution. Não.
X-Men Evolution ou Revolution? Evolution. A vampira do What We Do in the Shadows. Tá. Mas é a Guide. Sei, a Guide. Eu não lembro o nome daquela atriz. É a mesma atriz que faz a voz da menina do Big Mouth. Tá difícil hoje. Que faz a voz da menina do... Qual menina? Ai, pera. Procura aí a Guide. A Misty? Não. Não, eu acho que não é a Misty. Mas é a Guide. Até porque não é Misty, é Missy, né? É Missy, isso. Mas Guide. enfim, ela participou do podcast da Trixie e da Katia, substituindo a Trixie. Porque acho que a Trixie tava fazendo torneio, alguma coisa. Fazendo DJ set em algum lugar. DJ set na Austrália, sei lá, alguma coisa assim. Pera, você quer saber quem é a atriz que faz a Guide? Tá. Isso. É a Kristen Schaal. Isso, a própria. Que ela fez o que mais na vida? Amor, eu não sei. Tá. Porque É porque você tá no Google. Quando você clica no nome da pessoa, mostra uma lista de coisas que ela fez. Eu vou entrar na Wikipédia dela. Obrigado. Enfim, aí ela tava no podcast da Trixie, da Katia, falando com a Katia. E aí a Katia fala... Elas estão falando sobre a Trixie e tal. Ela fala, porque a Trixie é muito famosa. A Katia fala, não, tipo, agora ela chegou num nível de fama que é incrível, assim. Ela é muito famosa. Aí a Chris fala, porque ela faz um documentário sobre tudo que ela faz. E não é verdade? E é meio que isso, tipo, ela fez um moving part, aí depois fez um negócio sobre o hotel, aí depois fez um documentário sobre a turnê, aí depois fez um documentário sobre a casa que ela tava reformando, quer dizer, um reality show da casa que ela tá reformando. Então, querendo ou não, ela tá fazendo dinheiro em cima das coisas que ela tá fazendo da vida dela. Inclusive, conheço pessoas que se hospedaram no Trixie Motel, mas... Verdade, conhecemos pessoas que se hospedaram lá. Mas chega de revelar a intimidade das pessoas, Exato. das outras pessoas nesse podcast. Disseram que a água saía branca. Mas é Estados Unidos, né? Estados Unidos, tudo é podre. A Kristen Schaal, ela fez a voz da Louise Belcher no Bob's Burgers. Uhum. Ela fez a Mabel de Gravity Falls. Verdade, ela é a Mabel. Ela interpretou Mel em Flight of the Conchords, The Guide in What We Do in the Shadows. Tem outras coisas aqui que eu não vou ler. E ela fez voz para vários personagens em BoJack Horseman, como a Sarah Lynn, por exemplo. Verdade, ela é a Sarah Lynn. Ela participou de The Housewives of Orlando. Ela fez 30 Rock, da Tina Fey. Ela fez a voz de Trixie em Toy Story. Ela fez a Shannon em Despicable Me, é meu malvado favorito, né? Isso. E outras cositas más. Arrasou. Nossa, eu não sabia que ela fazia tanta coisa. Ela fez voz pra personagens de videogame. É que ela tem uma voz muito característica. Ela tem uma voz muito característica, sim. Quem quiser googlar porque não entendeu de quem que a gente tá falando, é Kristen, K-R-I-S-T-E-N, Schaal, S-C-H-A-A-L. Isso. Vocês vão ver a carinha dela, com certeza vocês vão conhecer de algum lugar. Mas assim, eu acho que vlog super rola da gente fazer. Eu falei isso porque eu acompanho há muito tempo já a Jéssica Greco e o Neco, né? Uhum. Acompanho o conteúdo deles já há bastante tempo, podcast, Instagram, os vlogs, enfim. E foi muito gostoso ver. Primeiro que assim, foi legal ver eles comprando apartamento. Foi legal participar disso como ouvinte, como pessoa que acompanha o conteúdo que eles produzem e tal, porque deu pra ver como que foi e tal. E eles passaram um rolê, eles tinham comprado um apartamento na planta e aí nunca entregaram, e aí eles trocaram, toda confusão. Deu muitos rolês. Então foi legal quando eles finalmente conseguiram comprar e todo o processo de obra, mudança, né? Foi gostoso acompanhar, então, sei lá, gostaria talvez de fazer algo. Sim, parecido. Diário de Obra, assistam no YouTube aí, que foi muito divertido. Sim, foi muito legal. Mas é isso.
Acho que deu, né? A gente Já deu. Tá com quase 1 hora aqui já de episódio. Mas a gente tá gravando no sábado à noite. Avisem pra gente se vocês querem que a gente faça um spin-off, um vlog. Porque assim, a gente tem um canal no YouTube que a gente fez... Isso é uma coisa, inclusive, que eu preciso falar com você. Você, Telo Caetano. Eu. Que a gente tem o canal no YouTube que a gente fez um vídeo só até hoje, que foi o episódio especial de 4 anos e número 200. Em agosto, eu nunca sei o dia, mas em agosto a gente completa 5 anos. Olha só. De podcast. Então acho que podia ter mais um episódio ao vivo, né? Gosto. Pode ser. Um episódio ao vivo que depois vai ficar disponível o áudio em podcast e o vídeo, né? Em vídeo. Em vídeo também. A live vai ficar guardada no YouTube, deixando de ser live. On demand. E sendo on demand. Exato. Né? Você topa fazer? Eu topo. E aí, eventualmente, quando rolar a compra do AP e tudo mais, a gente pode fazer vlogzinhos lá pro YouTube também. Sim. Tudo conjecturas até o momento, gente. Exato. Como a gente falou, a gente nem visitou o apartamento ainda. Tudo uma grande conjectura. Mas estamos nessa energia, gente. Agora vai, hein? Eu tô sentindo que agora vai. Torçam pra dar certo. Né, Pelota? Você quer se mudar? Ele nunca quer se mudar. Eu não quero me mudar. Coitado, desde que ele mora com a gente, ele já morou em 3 apartamentos diferentes. Já morou em tanta casa que nem se lembra mais, né, Pelota? Mas ele mora com seus pais. É verdade. Seus 3 pais. Então tá, gente. Então tá, a gente gente. tá gravando sábado à noite, porque a gente vai ter um domingo bem cheio de programações. Sim. Então, se você postou uma interação aí no domingo, é por isso que a gente não leu. Tá? Exato. E fica aí o recado. E beijocas para vocês. E boa semana. E vem aí o último feriado até novembro. Qual? 9 de julho. Ah, mas 9 de julho é só São Paulo. É. Temos muitos ouvintes que não porque são de agora São é feriado só dia 20 de novembro. Caralho. Todos isso. os outros vai cair sábado e domingo. Nossa, ainda bem que eu tenho ainda pencas de dias de férias pra tirar. Eu tenho 18 dias ainda. Eu tenho 20 cacetada. 24, eu acho. Tirando os que eu já... E assim, não estou contando os que já agendei para o final do ano. Os seus são dias úteis? Ou é... Só dias úteis. Oh, arrasou. Fora os que estão agendados porque eu fui muito esperto. Eu fui muito filha da puta esse ano. Porque a gente tem que, né, coordenar ali na equipe quando as pessoas tiram férias e tal, para sempre ter pelo menos metade da equipe disponível. Né? Dia 2 de janeiro de 2025, eu já entrei no Personio e já coloquei os meus dias de folga de dezembro a janeiro de 2025 para 2026. Arrasou. Então, se alguém vier falar que eu tenho que mudar aquilo, eu vou fazer um escândalo. Mas eu tenho feito tanto escândalo no trabalho, acho que eu preciso me segurar um pouquinho. Você né? tá bem boca de sacola ultimamente. Bem outspoken. Bem outspoken. Né? Mas eu ainda tenho cacetada de dias pra tirar esse ano. Preciso começar a marcar. Eu tenho bastante também, eu tenho que pensar. Você vai fazer a viagem mesmo? Você já decidiu? Ai, não sei. Ainda mais se rolar o negócio do apartamento, aí eu não vou viajar mesmo. Mas eu ia falar pra gente tirar uma coisa e fazer uma viagenzinha mais relax, eu e você. A gente podia viajar, sei lá, pra Campos do Jordão. Isso que eu tô falando, uma viagem mais relax, eu e você. Que em nenhum momento você falou Campos do Jordão, tô falando agora. Então como Não, o que assim, eu tô querendo dizer é que uma viagem relax, tipo Campos do Jordão, tipo Ubatuba, Paraty. Tudo a ver uma coisa com a outra. Ué, campo ou praia? Você é uma pessoa do campo ou uma pessoa da praia? Eu sou uma pessoa do campo, você é uma pessoa da praia. Acho que eu sou uma pessoa da praia. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Que não tem nada a ver com praia nem campo. Mas tudo bem. Gente, a gente já tá se delongando. Beijos, tchau. Tchau, boa semana, bom trabalho pra vocês. Ele ouve um rap, vai tomar no cu.